E aí, amores e amoras, como vocês estão? Boa tarde. Hoje tá um dia frio aqui. Tá frio. Eu tô um pouco de frio. Olha só, como passaram o final de semana? Eu espero que todo mundo passou bem, tenha passado bem, que tenha ficado bem, graças a Deus. E hoje nós vamos falar sobre algo que está relacionado às festas juninas, que é o campo, que é a zona rural. O campo é chamado de zona rural. Mas eu não posso falar de campo se eu não falar de cidade, porque aí vocês não vão saber qual a diferença entre o campo e a cidade. Não pode conhecer um sem conhecer o outro, ok? Então, para começar essa aula massa, eu vou deixar o calendário aqui e no calendário já tem a nossa oração, beleza? Para começar essa aula massa, vou contar uma história. A história é o rato do campo e o rato da cidade. Prestem atenção para ver se vocês entendem e começam a reconhecer, a lembrar aí de algumas coisas que vocês já viram. Bom, agora que vocês já viram a história do rato do campo e do rato da cidade, tá? O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com a zona rural e com a zona urbana? Tudo! Ora, quando o rato do campo chegou lá, o rato da cidade chegou lá no campo, ele estranhou tudo. O jeito de comer, o que o rato do campo comia. Ele achou coisas pobres, né? Ora, você come isso. Ele não conseguiu dormir por causa do barulho dos animais à noite, do grilo, do sapo, enfim, de um montão de coisas. E aí convidou o rato do campo para ir até a cidade para ver que lá, sim, era um lugar de morar. Um lugar bom para morar. Só que quando chegou lá, eles passaram por muitos sustos. Susto de gato, susto de barulho, o rato do campo se sentiu incomodado. Viu aqueles grandes prédios, aquelas grandes casas, tudo muito grande, mas se sentiu incomodado, porque para ele sim, aquilo fazia barulho. Então, você vê como a parte do rato do campo, onde o rato do campo morava, era um lugar sossegado, tinha paz, tinha alimentos totalmente tirados da roça, né? Colhidos pelo rato do campo. Já na cidade, eles compravam tudo, né? Vinha tudo enlatado, vinha tudo pronto, e eles tinham que passar perigo para pegar, porque senão o gato pegava os dois. Então, nenhum gostou de um canto, nenhum gostou do outro. Não conseguiram se adaptar, o nome disso é adaptação. O que isso tem a ver com a aula? Ora, tudo. Quando a gente fala de festa junina, a gente está falando de festa, principalmente antigamente, de festas das pessoas que moravam no campo. Hoje em dia a festa se popularizou, ficou maior, ficou mais bonita, ficou mais alegre. E as pessoas da cidade começaram a comemorar as festas juninas, iguais às pessoas que moravam no campo. E olha só, primeiro eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante, para vocês verem. Vocês aí no Capim, vocês moram no campo ou moram na cidade? Vocês moram na zona rural, que é o campo, ou vocês moram na zona urbana, que é a cidade de Arapiraca? E aí? Vocês acham que vocês morariam no campo ou vocês moram na cidade? De acordo com a história que eu contei. Hã? Eita! Preste atenção. Vou passar aqui algumas imagens, tá? Que está no canal Coisas de Arapiraca. É um senhor que anda a cidade inteira de Arapiraca e até algumas cidades aqui vizinhas, mostrando algumas curiosidades, mostrando as ruas, mostrando o que tem nas coisas. E ele foi até a Vila Capim. Foi até a Vila Capim para mostrar como é a vida lá na Vila Capim. E depois eu vou mostrar para vocês algumas imagens, algumas fotos de como é que as pessoas vivem aqui em Arapiraca, como é a cidade e como é as... Aí vocês vão dizer, tia, eu moro na cidade. Aí vocês vão dizer, tia, não, eu moro no campo, na zona rural. Preste atenção. Olha só. Primeiro a gente tá vendo, né, a entrada de Arapiraca. Olha só, o nome do canal é Coisa de Arapiraca. Tem até Sítio Capim,
Essa gravação foi feita no dia 7 de maio agora, de 2021. Então faz bem pouquinho tempo, né? Então vocês podem ver como são as casas. Eu tô querendo mostrar pra vocês, tá? Vocês só vão reconhecer, porque vocês já sabem como é que vocês moram aí, tá? Então vocês estão vendo a casa, as ruas. Olha só a entrada, né? A gente tá vendo aí a entrada da Vila Capim, quando vem pela L220, que é a pista. O nome daquela pista é a L220. Então, entrou na rua, entrou na Vila Capim, aí tem o nome. Agora tem uns carros abandonados nas frentes das casas, né? Vocês estão vendo aí como é que é o chão, como é que é o chão, como é que é a forma, o que é que tem ao lado dos carros, as casas, quais são os modelos das casas. E aí a gente tá vendo casas, a gente tá vendo a rua, que é aquela rua principal da Vila Capim, onde tem escola, daqui a pouco vai aparecer escola, E aí a gente tá vendo árvores, temos algumas casinhas, na frente das casas tem plantas, tem motos, as pessoas têm essa confiança de deixar na frente da casa, né? Sem precisar colocar dentro da casa. Olha só. E aí a gente tá vendo a igreja que tem lá na Vila Capim, a principal, tá? A igreja católica principal da Vila Capim. Olha só ao lado dela, tem um terreno bem grande, na frente tem um ponto de ônibus, né, com o nome Sítio Capim. Tem a adega do Bozó. E aí a gente tá vendo que tem um carro estacionado, tem buchada para vender. Então a gente chegou na associação. Chegamos na associação da Vila Capim e depois chegamos aonde? Ao ponto de ônibus que fica na frente da escola. Vocês já viram como é a frente da associação? Qual é se tem muito mato, se é calçado, se é asfaltado, como é que é? E agora nós chegamos na escola. A nossa escola, Janica Melo Lima, olha ela de frente aí, bonitona, com o nome dela, não é? Com um nome bem grande, Escola de Ensino Fundamental Janica Melo Lima. No vídeo, ele não sabe dizer o nome, tá? Eu vou postar o link do vídeo aqui no grupo. Mas ele não sabe dizer o nome. E aí depois ele fica dizendo, você que sabe o nome dessa escola, manda dizer pra mim como é. Então vocês aí, ó, vão dizer pra ele como é o nome da escola, tá? Que teve gente que digitou, mas digitou errado ainda. Eu deixei pra vocês corrigirem. E aí chegamos na frente da escola, tem essa igreja, a igreja cristã do Brasil. E aí tem o mercado de Nossa Senhora Aparecida. Olha como é o supermercado. Depois a gente vai ver como é na cidade, tá? Como é diferente, um lugar pro outro. Como é no outra foto que a tia vai mostrar. E agora aí a gente tem a farmácia, que não tinha antigamente na farmácia, não tinha. Mas agora tem uma farmácia, que bom, né? Depois disso tem uma chácara, que ele diz até no vídeo que essa chácara tava para vender, mas não sabe se já venderam. Eu também não sei se já venderam. E depois aí a gente tem um pouco da parte da rua, que não tem casas. Esse é aquele loteamento que ainda não foram construídas casas. E aí depois a gente tem a entrada do Capim, vai passando, tem a pracinha do Padre Cícero, tem o Lava Jato do Tota. Chegou na pista. Chegou na L do outro lado do Capim. O Capim faz assim, né? É como se ficasse rodeado da L. A entrada do Capim. Então nós chegamos na L de novo. E aí ele mostra um pouco da L. E eu trouxe algumas fotos do que tem no Capim, que não apareceu lá. Mas eu vou deixar outro link também do mesmo senhor que fez essa filmagem, que eu não sei o nome dele. Enfim, o nome do canal é Coisa de Jarapiraca. Tem a unidade básica de saúde, como vocês estão vendo aí, do Capim. Tem a outra entrada. Olha só o tipo de vegetação. O que é vegetação? As plantas. Como são as ruas. Como é que são. Olha só, eu trouxe essa parte para vocês verem. Como é que são as ruas da cidade. Aliás, da Vila Capim. Vila Capim. Olha só. O cultivo, né, do que tem na Vila Capim é o quê? É fumo, né? A maioria do cultivo é fumo. Mas também cultivam verduras, cultivam mandioca, quer cultivar, plantar para depois colher, tá?
E aí a gente tem uma estrada, né? Eu trouxe essa foto para vocês verem depois como o trânsito de um lugar para o outro, tá? Aí na Vila Capim é desse jeito. Olha só como é que tá a vegetação, como é que estão as plantas, tá? Tá tudo igual a outra foto que eu vou mostrar. Preste atenção. Olha só como é que tá. A gente tem casas, uma pertinho da outra, tudo pegadinho assim, tudo grande. Tem prédios. Tem hospital ou tem unidade básica? Unidade básica é diferente do hospital, tá? Bora lá. Olha aí o cultivo do fumo que eu falei. Aí já tinham tirado do varal, mas já estavam prontos para plantar e colher de novo. Olha o fumo aí crescendo. Chegou no final da Vila Capim, tá? Então vou mandar esse vídeo e daqui a pouco eu mando outro para vocês verem, que senão vai ficar muito grande. Como é no outro lugar que eu vou mostrar. Espera aí. O rato da cidade e o rato do campo. Era uma vez 2 ratos. Eles eram primos e melhores amigos um do outro. Só que um deles vivia na cidade e o outro no campo. Um dia, o rato da cidade decidiu fazer uma visita ao seu velho bom amigo. E então ele pegou o trem e lá se foi para o campo. Rapidamente, os arranha-céus ficam para trás e o rato da cidade vê somente o campo, as vacas e as ovelhas. Como parece estranho o campo? Ele pensa consigo mesmo. Finalmente, o rato da cidade chegou à casa do rato do campo, onde ele foi calorosamente recebido. O rato do campo prepara um monte de comida para o jantar, mas o rato da cidade não estava acostumado com a comida simples do campo. Então ele diz: "Eu realmente não estou com fome." E ele come só um pouquinho. É hora de ir para a cama, mas o rato da cidade não consegue dormir. Ele acha que a cama não é confortável o suficiente e há um monte de grilos crinquilando. Como é que as pessoas conseguem dormir aqui? Ele se pergunta. No dia seguinte, o rato da cidade está cansado, mas o rato do campo não está cansado. Vamos fazer uma caminhada, sugere o rato do campo. E lá vão eles. Porém, o mato está alto e molhado e as patas e calças do rato da cidade ficam totalmente molhados. De fato, ele não gosta do campo. Sabe, o rato da cidade disse, você deveria ir comigo para a cidade. Lá é tão diferente. Existem restaurantes para a gente comer, calçadas para caminhar, móveis muito legais. Você vai adorar lá. O rato do campo não ficou muito convencido, mas ele resolveu acompanhar seu amigo de volta à cidade. O rato do campo ficou surpreso na cidade. Muita gente, ele disse. Oi, e muito barulho. São só os carros, retrucou o rato da cidade. É noite e eles vão para a cama. Mas o rato do campo não consegue dormir. O colchão era macio demais para ele. No dia seguinte, o rato do campo estava cansado, mas o rato da cidade fala para ele: vamos sair para comer. Eu conheço um lugar maravilhoso. Eles entram sorrateiramente em um restaurante e estão comendo a melhor comida. Quando de repente um gato pula sobre eles. Eles correm e conseguem escapar por um fio. Isso às vezes acontece, disse o rato da cidade. Nós precisamos estar alertas na cidade. Porém, a cidade é demais para o rato do campo. Ele se despede de seu amigo e volta para o campo. À noite, ambos os ratos olham fixamente para o céu e pensam: é tão bom estar em casa! É tão bom estar em casa! Fim! Bom, e aí? Gostaram de ver o lugarzinho de vocês? Nosso lugarzinho, né? Que eu também vou pra aí. Eu gosto desse lugar.
Amo a Vila Capim. Então, agora aqui vai mostrar só algumas diferenças, tá? As fotos serão aleatórias, vocês vão só vendo como é, vou ficar aqui do cantinho também, como é a cidade. Olha só, a diferença do campo para a cidade é que na cidade existem prédios, existem hospitais, existe trânsito, como a tia mostrou naquele dia do Maio Amarelo, lembra do Maio Amarelo? Aquele trânsito movimentado, a gente tem aí na Vila Capim? Não. Então, a Vila Capim fica no campo, que é a zona rural, ou fica na cidade, que é a zona urbana. Vocês estão vendo aqui as fotos, as diferenças, as pessoas se movimentam mais no centro da cidade, muitos carros, muitas lojas, tem fábricas. Então, essa é a cidade de Arapiraca, que tem igreja grande, aquela igreja grande, lembra? Né, da igreja matriz, chamada de igreja matriz, que é lá no centro da cidade. E quando a gente vem logo, desce ali na Vila Capim, né, nos ônibus, das vans, a gente vê logo a igreja matriz, que é aquela bem grande, a maior que tem aqui. Quer dizer, não é das maiores, mas é uma das principais, é a principal, na verdade. Então, nós temos aqui hospitais, nós temos rede de esgoto. O que é rede de esgoto? Aquela que passa por baixo da terra, que recolhe os esgotos das casas, das pias, dos banheiros. A gente tem isso na Vila Capim. A gente aqui tem asfalto. Vocês vão ver outro vídeo aqui do Coisas de Arapiraca, que eu vou postar, sobre as ruas de Arapiraca, o centro da cidade, como é movimentado, como é diferente. Aqui nós temos toda essa diversidade. Quando vocês precisam de um médico, precisam de um hospital, vocês ficam aí na Vila Capim? Se tiver muito mal, se não tiver bem de saúde, ou a mamãe, o papai, as familiares trazem aqui para a cidade. Porque aqui tem maior o hospital, né? Aí é a unidade básica. A unidade básica é só para atender coisas pequenas, de pequeno porte, doenças mais, digamos, que nos deixam mais dodóis, a gente vem para a cidade. Mas aí vocês veem a diferença. Estão vendo a diferença? Pronto, essa é a zona urbana, que é a cidade. Aonde vocês moram, onde eu trabalho, eu saio daqui, de Arapiraca, da cidade onde eu moro, e vou lá para a zona urbana onde vocês moram, que é na cidade. Não é massa? Aí eu pego um ônibus e chego até lá. Para voltar, pego um ônibus, desço no ponto, ando um pouquinho até chegar na minha casa. Minha casa é um pouco distante do ponto do ônibus para voltar. Mas vocês estão vendo aí a diferença, né? Tem ginásio de esportes. Eu vou só dizendo aleatório, já deve ter passado as fotos, porque eu tô só falando. Tem ginásio de esporte, tem parques, tem o bosque dos Arapiracas. Lá tem a fonte luminosa, tem lugar para as pessoas fazerem eventos, tem lugar para as pessoas fazerem piquenique, tem lugar para as pessoas fazerem fotos. Então na cidade você vê possibilidades, você vê chance de tem shopping, de você se divertir maior, tem entretenimento, mas também tem outras responsabilidades. Aqui a gente paga IPTU, que é isso? É uma cota, é um dinheiro que a gente paga para morar aqui nessa casa, mesmo a casa sendo nossa, tá? Mesmo a casa sendo nossa. A gente paga esse IPTU, que é para manter os hospitais funcionando, que é para manter a coleta de lixo funcionando, tudo isso. Então as pessoas precisam pagar para ter. A gente também paga uma conta de luz, uma cota, que é uma taxa, um pequeno valor da conta de luz, tá? Dos postes. Então a gente mora aqui, a gente tem algumas coisas, mas a gente também paga para ter outras. Entenderam? E com a história do campo do rato da cidade, ficou, ó, molezinha para vocês, não foi? Pois é, gente. Essa é a cidade de Arapiraca. Vocês veem, ó, primeiro, o mapa do Brasil, depois o mapa de Alagoas, depois a cidade de Arapiraca, bem grande, né? Cheia de casas. Depois o mapa de satélite da Vila Capim. Vocês estão vendo aí no mapa de satélite da Vila Capim que a nossa escola Jane Camelo Lima tem um quadradinho.
Olha como de cima, como é pouco. Agora, olhe o mapa, quando a gente passa para o mapa do satélite de Arapiraca, como tem umas casas. E quando a gente passa para o mapa do satélite de Arapiraca, daí da Vila Capim, aliás, tem tantas casas quanto de Arapiraca? Não. Em Arapiraca tem mais casas, porque a cidade é mais populosa, tem mais gente morando. Na Vila Capim tem menos pessoas e mais lugar verde, que é para as pessoas morarem, plantarem, enfim. É lugar de sítio, é um lugar de colher, é um lugar de plantar e colher. Que bom! Então vocês viram aí no mapa? Pronto! Vamos agora para a nossa atividade no Wordwall. O que é o Wordwall? Já expliquei para vocês, tá? É aquela plataforma que eu vou mandar o link, vocês vão entrar lá no Wordwall e vão fazer a atividade online da criança, certo? Vão clicar lá nas perguntas e nas respostas, leem as perguntas, olha só, não é a família que vai fazer, tá? É a criança. Vocês leem a pergunta e diz a ele, olha, aqui essa alternativa é do campo ou da cidade, qual que é o certo? Aí ele vai dizer, é esse aqui. Então, ele vai lá e clica, tá bom? Vocês só vão ler e eles vão clicar no certo. Combinado? Pronto! Até daqui a pouco! Uma fábrica é na cidade ou no campo? Cidade. Cidade. Vai lá, clica no cidade. No outro. Isso, vai. Isso, vamos ver. Vamos ver se é cidade. Será que é cidade? Acertou! Lado. Sobe. Lado. Desce, mãe, era pra ter descido. Desce. Sobe, mãe. Lado. Desce. Êêê! Ganhou! Olha aqui.